19 horas em ponto pelo horário de Brasília. A notícia que a gente traz agora envolve o Davi e a ex-BBB e apresentadora do Fofocalizando, né, Ana Paula Renault. A Ana Paula Renault, gente, ela detonou o Davi nas redes sociais por conta dos pedidos de Pix que ele estava fazendo. A jornalista ex-BBB aí, que foi recentemente demitida do SBT, criticou o Davi pela forma como ele está, né, pedindo colaborações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela reclamou que o Davi não tem sido claro ao informar de que maneira ele vai utilizar as doações que tem recebido para a causa, abre aspas. Informações muito desencontradas, divulga o próprio Pix e não fala sobre a prestação de contas, fecha aspas, circulou ela comentando um post no Instagram sobre esse assunto. Ela apontou, inclusive, que ele tem caído em contradição em relatos sobre a viagem dele para o Rio Grande do Sul, abre aspas, está indo como voluntário e não sabe para onde, falou que ganhou passagem de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta, realmente fico sem entender, fecha aspas. Na visão dela, o Davi está errando, especialmente em tentar prestar assistencialismo de forma autônoma. Abre aspas, as cidades no sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir para lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região, fecha aspas, comentou aí Ana Paula Renault. Ana Paula, eu queria perguntar, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque acho que ela não deve seguir o Davi nas redes sociais, muito menos deve ter visto, né? Que ele mostrou ali as notas fiscais, ele mostrou tudo que foi gasto para essa viagem. Ele mostrou ali o valor, né, que ele pagou nesse caminhão, que inclusive essa imagem que está aqui do lado, né, tem a Ana Paula e tem o Davi, é uma imagem que ele publicou hoje mais cedo, antes de ir para o Rio Grande do Sul, onde eles conseguiram, né, uma quantidade bem grande de água, porque choveu. As pessoas às vezes não têm muito bom senso, pelo que eu andei vendo no Twitter hoje cedo, o povo falou, mas lá tá sem água, choveu. Gente, você vai beber água de chuva? Você vai beber água de esgoto? Bebe aí quando chover na tua rua, então. Tem água? Tem muita água, mas não é água potável. A água potável, a gente fala potável, é aquela que minimamente pode ser utilizada para ingestão humana. Água da torneira, numa situação de catástrofe, você pode beber, na maioria das regiões ali, né? Vai te dar um revertério? Pode dar, mas antes você tomar e, né, ter uma diarreia ali do que você morrer sem água, né? E ali o que está acontecendo? Muitas regiões estão com racionamento de água tratada, água potável, e por isso existe essa necessidade. Gente, água é vida. Água é vida. Como que você vai querer colaborar se não tem ali, sabe? Não tem o básico, mas tem que ir pelo programa de voluntários. Quanta gente não tá indo por conta própria para tentar ajudar? Não é? Acho que é muito fácil criticar, né? Acho que assim, o Davi realmente tem que fazer uma prestação de contas. Sempre que você pede uma doação, você precisa fazer uma prestação de contas. É o mínimo que a gente pode esperar. Mas a dona Ana Paula parece que ela só vem para as redes sociais para reclamar. Tá parecendo a Luana Piovani, que o Scooby foi lá e a Luana veio, minhas filhas estão sem na escola. Me poupe, né? Eu preciso fazer uma pontuação no caso da Luana Piovani, já que você tocou no assunto, que os filhos da Luana não estão indo na escola, parece que já faz um tempo a mais, 20 por dias. Causa que o Scooby, porque o Scooby não tem cumprido, né, com esse compromisso. E no caso da Luana Piovani, eu não tiro a razão da Luana, porque como eu acho que assim, é importante, é legal, a gente tem que ajudar, tem que ser solidário, tudo, né? Mas ele tem que cumprir antes, o Pedro, ele tem que cumprir com a atitude de pai. Com certeza, Gui, mas dele, o problema da Luana precisa... Piovani, desculpa te interromper, o problema da Luana Piovani é que ela só vem na rede social para reclamar. A rede social dela é um Procon, é um muro das lamentações. Eu parei de seguir Luana Piovani porque realmente ela só serve para reclamar. Mas o pai dos meus filhos está lá ajudando, mas os meus filhos não estão indo na escola. Isso é um problema que você trate na rede social? Não tem justiça ali, né? Nesse país, não tem um fórum, você não tem um advogado que possa resolver isso, tudo tem que ser... Aí depois ela fica, eu não vou dar entrevista, a minha vida particular, sendo que é ela mesma que expõe isso? Palhaçada!
Nossa, palhaçada. E a bonita aqui, a Renault, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. E sobre a Ana Paula, eu me resguardaria mais a dizer na questão assim de que no caso do Davi, pelo que a gente viu, ele disse num primeiro momento que realmente ganhou as passagens, depois ele falou que ele que comprou, e aí houve também a questão, né, do Pix, do e-mail do Pix, que o próprio Twitter colocou lá uma nota falando que precisava, né, olhar, porque não era um Pix oficial, né, um endereço oficial. A questão do Davi é uma coisa que a gente vem comentando aqui ao longo das semanas, que como é tudo muito recente, né, essa visibilidade que ele teve com o prêmio, com o documentário que a gente vai comentar daqui a pouco, que foi lançado hoje, a gente não encontra uma maneira organizada de entender como as coisas estão funcionando, de como ele faz essa comunicação. Tá tudo meio atabalhoado, assim, a gente não sabe como que funciona, e ele tem tido essa dificuldade de expor essas situações e essas ações para o público de uma maneira mais organizada e que, né, faça a gente entender e faça com que a gente mesmo consiga contribuir, né, com toda a confiança e tal. Com Mas no caso certeza. dele usar a visibilidade que ele está tendo nesse O momento, Pix dele. o carinho do público que ele conquistou nesse período, a visibilidade, eu acho que é super bem-vinda. A gente precisa mesmo, né, usar, né, as forças que a gente tem, as armas que a gente tem, para poder ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento e qualquer outra situação que surgir. Eu acho que o papel, né, dos influenciadores é influenciar para o bem. Então, Com nesse sentido, certeza. eu acho que a Ana Paula se passou um pouco. Do mais, eu acho que a questão mesmo é que do próprio Davi, que a gente já vem comentando ao longo dessas semanas, que talvez falte ali uma assessoria um pouquinho mais experiente ali para conseguir auxiliar ele nessa comunicação com o Sim. público, para que as coisas fiquem mais organizadas, mais claras mesmo. Com certeza, né? Acho que toda ajuda ela é muito importante. Foi o que eu falei. Eu prefiro que as pessoas doem, quem realmente pode doar, doe para quem realmente está indo lá fazer. E não igual o governador. Nossa, o governador é um palhaço. Ele apareceu numa entrevista falando: ah, não, a doação do nosso Pix não é para o governo, é uma instituição privada de bancos públicos. Assim, ele virou motivo de chacota nas redes sociais por causa disso, que nem ele mesmo ele falou, não, a gente vai ainda ver como que vai destinar isso. Sendo que só estão culpando as chuvas, só estão culpando isso, estão culpando a população, e ninguém está lembrando que o governo já sabia, que os meteorologistas já estavam falando sobre a chuva, que essa chuva viria mais intensa do que o ano passado e os anos anteriores, e que essa chuva tende a piorar. Hoje foi um dia muito quente, amanhã vem uma frente fria, segundo o último levantamento que foi divulgado da meteorologia para aquela região, e que novas chuvas podem acontecer. A gente está falando, gente, de regiões com até 5 metros de água. 5 metros de água. Altura de um prédio ali de 4 andares, mais ou menos. 3, 4 andares. É muita água mesmo. Então as pessoas... Tem gente que... o maior problema, inclusive, né, segundo a Defesa Civil, é que muita gente não quis sair das suas casas. Essas pessoas estão ilhadas hoje e estão precisando de socorro. Tem muitos barcos, muitos jet skis que estão quebrando e já está num nível de gravidade que a água extremamente poluída está trazendo muitos ratos, baratas para dentro das casas, mosquitos para dentro das casas, porque são seres que vão tentar sobreviver também, é da natureza deles, né? E eles estão invadindo a casa das pessoas, e aí o problema de saúde pública pode virar algo muito maior do que a gente está imaginando, tá? Então, o bom senso, ele precisa existir. Eu acho que você deve doar se você puder, sim, mas doe para quem realmente está na linha de frente. Vá atrás de informação, busque informação, porque o governo mesmo não está fazendo absolutamente nada, e se tivesse interesse em fazer, não estava o prefeito trocando foto de perfil de rede social, e não estava o prefeito sem
ou melhor, o governador, sem ao menos saber o que vai ser feito, sendo que isso já tinha sido previsto desde janeiro. E de janeiro para maio, gente, tem 4 meses inteiros e alguma coisa poderia ter sido feita e não aconteceu, tá? Então a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter bom senso. Aos colegas, né, de comunicação, força para trabalhar, porque realmente o estômago embrulha você vendo tantas coisas horrorosas, né? E também atenção aos veículos de comunicação, a forma como vocês noticiam isso, tá? E eu reforço aqui também a minha solidariedade aqui para Márcia Dantas, que infelizmente foi vítima de um cancelamento que não cabe a ela, tá? Houve um erro na produção do Tá Na Hora, eles realmente se equivocaram na chamada da matéria, se equivocaram ali dentro da produção mesmo do programa, mas isso não deve ser refletido na imagem da Márcia Dantas, que realmente está lá, está trabalhando, está em loco. A gente sabe como é complicado você fazer externa, como é complicado você fazer externa nessas condições.